Ei, povo lindo! Vamos lá para o nosso 11º episódio do Cuidado que Transforma. Seja muito bem-vinda, Mulher Real, ao nosso episódio número 11. O episódio número 11, a gente vai falar sobre o medo de ser julgada, quando a opinião dos outros pesa mais que a sua verdade. Cuidado que transforma. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você resgatar a confiança pessoal e melhorar seu relacionamento com a família, mesmo que você não confie em terapias. Eu sou Marlene Silva, especialista em saúde integrativa sistêmica e bem-estar. E o nome do nosso episódio de hoje, o tema é medo de ser julgada. Quando a opinião dos outros pesa mais que a sua verdade. Você já parou para pensar que você já deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar? Você já parou para pensar nisso? Que esse medo do julgamento, o medo de ser julgada, tem deixado você de se posicionar? Tem deixado você ficar à mercê dos pensamentos dos outros, dos julgamentos dos outros? Necessitar de aprovação, daquele olhar de bater nas costas, o tapinha nas costas? É essa a verdade que você está buscando? Ou é essa falsidade que você está buscando? Por quê? O bater nas costas, elogiar, nem sempre é sinal de aprovação. É às vezes puxa-saquismo. Então a gente tem que aprender a diferenciar os elogios dos verdadeiros puxa-sacos. Aquele que só vê você, te elogia, a- em virtude de quê? Em virtude de situações que estão deixando você pensar que ele está te elogiando com verdade, mas ele está o quê? Te criticando bem lá no fundo. E na sua frente demonstra o contrário. Te elogia. Como você lida com críticas ou olhares de reprovação? Quem dera se a vida fosse só aplausos. Lembre-se que a lâmpada, ela só é rodeada por mariposas quando o quê? Quando ela está acesa, quando ela está brilhando. Quando ela está lá apagada, ninguém olha para ela. Quando ela está apagada, olha a sua lâmpada aí. Ninguém olha para ela. O brilho incomoda. Então, é importante você entender a sua verdade e não se preocupar com esses olhares de desdém e de reprovação, porque isso faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento. Vão, vão vão, vão te criticar, vão te reprovar. A vida tem reprovações. Então, o fato de você não ser aprovada pelo gestor X e de não conseguir levar a vaga X faz parte da vida, é um processo. Não é que você não é capaz, não foi, não mensuraram a sua capacidade, mensuraram a sua situação no momento, na hora de aprovar ou reprovar você. Você se veste, fala ou escolhe com base no seu desejo ou na aprovação do outro? Eu já posso te afirmar que hoje eu escolhi vestir
uma roupa que eu gosto muito e estava precisando tirá-la do armário. Então, hoje é um dia que eu estou fazendo aquilo que eu desejo. É uma roupa que eu gosto demais. O único probleminha é esse decote aqui que eu acho ele um pouco extenso. Mas se incomoda, incomoda o meu marido, né? Que homem tem muito esses machismos, né? De ficar é, incomodados com com a nossa vestimenta e tal. Mas é base, é com base no seu desejo de vestir essa roupa ou é com base na aprovação externa que você escolhe, que você fala, que você se veste? Então eu falo algo que o outro quer ouvir ou eu falo a minha verdade? Eu exponho a minha verdade. Então é disso que a gente está falando hoje. É dessa necessidade de aprovação do outro. Quando você vive em função do outro, da aprovação do outro, você não vive, né? Verdadeiramente, você fica o quê? À mercê do outro. Então, quanto da sua vida é vivida com liberdade? Quanto da sua vida você vive em sua própria função? Você deita, dorme, trabalha, trabalha com algo que você gosta. Você tem a liberdade de ir e vir e você faz isso, né? Quanto da sua vida você faz isso com a verdadeira liberdade, com o verdadeiro prazer naquilo que você faz? Então, a sua liberdade, que a gente fala aqui, é justamente isso. É você ter prazer naquilo que você faz, é você ter prazer em fazer em começar o seu dia, em levantar, fazer X, Y, Z, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Você faz isso com amor ou você faz por obrigação para responder à aprovação do outro? Antes, eu posso te falar uma verdade. Às vezes você não vai gostar de ouvir, mas eu vou te falar uma verdade. Antes eu vivia limpando, nossa, uma necessidade tão grande de limpar, de manter tudo perfeito, tudo organizado, tudo no seu devido lugar, tudo sobre o quê? Para mim ser receber elogios. E isso foi desde criança, porque minha mãe cobrava muito essa questão da organização, da higienização da casa, e eu sempre gostei muito de fazer isso. Eu era muito, até excessivamente, da limpeza. Até que eu cheguei no ponto que eu cuidando, né, da minha sobrinha pequenininha, bebê, eu coloquei ela na cama, coloquei a almofada ao redor para ela ir para ela não cair da cama, né? Enquanto eu estava na minha rotina de limpeza excessiva. Pois é, estava limpando, deixando tudo limpinho, tudo organizado. E aí, o que que aconteceu? Ela caiu, ela pulou os travesseiros. Pensa, uma criança de 3 meses fazendo isso? Pois é, fez isso. Aí, com 3 meses, essa bênção fez essa gracinha. E qual o local que ela machucou? A boquinha. Mas sangrou tanto, tanto, que é algo que eu não esqueço nunca. Toda vez que eu lembro de um bebê, eu não deixo mais o bebê em cama de jeito nenhum por causa disso. Por causa dessa queda da minha sobrinha. Se transformou em um trauma. E hoje, mas foi bom, o trauma foi o quê? Positivo para mim, porque passei a não mais necessitar da aprovação externa quanto à higienização. Passei a deixar o negligenciar higiene do ambiente para o quê? Para cuidar dela, para não negligenciar mais o cuidado com a bebê.
Por quê? Porque a partir do momento que você se prende, se obriga e fica nessa necessidade de aprovação externa, que você tem que fazer tudo perfeito, e principalmente essa questão minha da limpeza, eu tive que aprender do jeito mais doloroso, com dor, que eu tenho que limites até para isso. Limites para limpeza. Então hoje eu limpo, limpo. Mantenho limpo, mantenho. Mas é no meu ritmo, no meu tempo, não o do outro. Ah, o outro tá preocupado com a limpeza da casa? Faça. Ah, o outro é o dia que eu quiser fazer, o dia que eu puder fazer. É a minha liberdade que está em jogo, não não a aprovação externa. É assim. Foi doloroso para mim na época? Foi demais. Eu me senti muito culpada com a queda da minha sobrinha. Mas eu aprendi de um jeito doloroso que a gente não precisa da aprovação externa, que a gente não precisa dar conta de tudo, que a gente não precisa ser a rainha da limpeza. Então, quanto da sua vida é vivida com liberdade? Hoje eu posso falar que hoje a minha vida é vivida com liberdade por isso. Porque eu não me prendo ao que o outro pensa, ao que o outro deseja, ao que o outro aprova em mim ou na minha família. O que você acha é sua opinião, não é a minha. É a sua opinião. A minha verdade é essa. Eu sei da minha capacidade profissional, sei da minha capacidade de resolver, né, os problemas relativos ao à minha profissão. E hoje eu abraço não só uma profissão, mas duas. Eu trabalho em dois turnos, e os dois turnos eu trabalho levando o que eu dou conta de fazer e eu faço com amor cada situação que eu vivencio. Tem dia que dá vontade de jogar tudo pro alto e sair correndo? Tem dia que dá, mas na maioria das vezes eu faço sim, com prazer. E eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu tenho liberdade em fazer isso. Tem quando você trabalha para o outro, tem as seus limites. E é respeitando o limite do outro que você também é respeitado. Não é verdade? Então, agora me responde. O que você já deixou de viver por medo de ser julgada? Hoje eu não deixo mais de viver por medo de ser julgada. Se eu quero fazer, posso fazer, né? Tá dentro do meu limite ético e moral, eu vou fazer, tá? Porque também tem a questão do meu limite. Meu limite pode ser diferente do seu. E tá tudo bem, não tem problema. E é assim, todos os dias, um aprendizado. Todos os dias nós aprendemos que a gente precisa sim parar de viver para o outro, viver em função do outro. E o medo do julgamento, o julgamento cabe a o outro, não cabe a mim. Eu não preciso me preocupar com o medo de ser julgada como intransigente, como isso, como aquilo, porque eu sou lâmpada e a lâmpada que brilha, ela tem sim as suas críticas. Não esqueça disso. Quem você seria se não tivesse medo do que os outros vão pensar? Já parou para pensar nisso? Quem você seria? Se você não tivesse medo dos pensamentos, dos julgamentos dos outros. Já imaginou? Você seria uma mulher mais livre, mais objetiva, mais dona de si, não é verdade? Eu hoje sou mais isso, sou mais dona de mim, sou mais a minha verdade, sou mais vivendo a minha liberdade, sem ferir o outro, mas me posicionando, mas me promovendo alegrias e liberdades, sem medo desse julgar dos outros. Eu sou mais eu hoje. E você? É mais você? Ou você é mais o que o outro deseja que você seja? Hum, tem que haver autenticidade em todas as relações. O seu marido casou com você?
porque ele admirava você com essa e com essa e com essa. Ele não casou com você porque você é uma esposa perfeita, que não erra, que não faz isso. Não, ele nem sabia disso, né? É assim. Então a gente constrói relações verdadeiras e justas a partir do momento que a gente demonstra a nossa verdade. Eu não preciso ter um papel como esposa e um papel como profissional. Os dois, eles têm que andar o quê? Juntos, né? Então a minha verdade, ela tem que ser a mesma, a minha autenticidade, ela tem que ser a mesma. Eu não preciso me moldar para caber nesse relacionamento. Se eu tenho que me moldar para caber nesse relacionamento, esse relacionamento não é saudável. Se eu tenho que me moldar para caber nessa empresa, essa empresa vai me adoecer. Se eu tenho que me moldar para caber nesse convívio social, nessa sociedade hoje, eu vou ter que o quê? Que verificar, claro. A gente tem que ter o quê? Primeiro, ir com liberdade, mas a minha liberdade, não pode ferir a liberdade do outro. Isso é respeito. Tenho que ser autêntica? Sim, nos meus relacionamentos e parar de usar o medo do julgar e deixar de viver aquilo que eu sou, a minha verdade, né? Então, a integridade do ser humano, ela tá deixando o quê? De ser, de acontecer, para fazer jus ao que o resto do mundo deseja. E tá certo isso? Isso tem sido o seu medo, né? Do que os outros vão julgar, do que os outros vão pensar em relação a você? Então parar para pensar de fato. Tá valendo a pena? Valeu a pena? Quando você sente vergonha de querer mudar ou crescer, ou você não sente vergonha? Porque nós, às vezes, né, com essa vontade louca da liberdade, a gente fica com vergonha de querer mudar ou crescer. Ah, não, eu não posso passar disso, querer, eu não posso querer. Eu não posso querer um carro novo porque na minha família ninguém tem carro novo. Todo mundo só usa carro usado. Porque senão eles vão achar que eu tô humilhando eles. Você já imaginou, já parou para pensar que você tem que parar de ter vergonha de mudar ou crescer? Você não precisa agradar a todos. Você pode ser autêntica. Ah, eu cheguei, eu ganhei, eu comprei com o meu suor o carro X. É o carro do ano, com todo ano eu troco de carro. Por quê? Porque eu trabalho e me organizo a fazer isso todo ano. E eu tenho que ter vergonha disso? Nada. Eu tenho que me orgulhar de querer o quê? Crescimento, desenvolvimento para mim. Não sentir vergonha. Ah, porque eu não posso fazer a faculdade e falar com todo mundo que eu fiz a faculdade na minha família. Ninguém tem faculdade. Epa, você tá em outro planeta, não? Já imaginou que a gente não precisa ter vergonha dos nossos é, crescimento, desenvolvimento, da nossa abundância, seja espiritual, seja mental, seja financeira, seja profissional? A nossa abundância é um querer de Deus, é um querer e uma necessidade que faz parte do desenvolvimento do ser humano. Nós temos que crescer e desenvolver em espírito e em verdade. Isso é bíblico. E a gente não pode ter vergonha de crescer e desenvolver, mas sim ter vergonha de ficar parado, ter vergonha de viver na mesmice, dependente, às vezes, de uma situação que está prejudicando o outro, dependente do outro. Mas o outro não está sobrecarregado quando eu fico dependendo dele? O Estado não fica sobrecarregado quando tem uma montanha de gente que
faz uso ou faz mau uso do dinheiro público, ele fica sobrecarregado. O, o próprio INSS é certo que ele vai falir. Por quê? Porque estão usando, né, o dinheiro público para financiar um programa que é de socorro como uma realidade. Para o quê? Para angariar um monte de pessoas que não querem crescer e desenvolver. Um monte de pessoas que querem o quê? Viver mamando nas tetas do governo e para eles está tudo bem. Só que essa teta, ela vai o quê? Ela vai quebrar. Isso é fato. Quando tem muitos mamando dessa teta e não tem ninguém alimentando essa teta com trabalho, né? Tem menos pessoas trabalhando e mais pessoas sugando, mamando nas tetas do governo. O que que acontece com esse sistema? Ele quebra, ele falha. Isso a gente, para qualquer pessoa, quando você coloca muita água aqui em cima e tem várias bocas aqui embaixo, muitas torneiras, só tem uma boca alimentando e 5, 10 torneiras cá embaixo, essa água vai ser suficiente para alimentar esse povo todo? Não vai. Para ir para hidratar, né, esse povo todo? Não vai. Então, funciona dessa forma. O sistema ele tem que ser equilibrado. O mesmo tanto que joga lá dentro é o mesmo tanto que utiliza desse benefício. E não só uma parte colocando e a maioria retirando. Isso é fato. Não precisa ser um especialista em ciências contábeis ou contabilidade, ou em finanças, para saber que o nosso sistema de previdência é falho e em breve vai falir. Do mesmo jeito é o quê? É a pessoa não sentir vergonha de ficar ali mamando numa situação que adoece o sistema. Isso é complexo, mas é algo que a gente tem que ter em mente que querer mudar ou querer crescer como pessoa, como próprio trabalhador, né? Você querer mudar, crescer, adquirir bens, ter condições de levar a sua família para ter um passeio, mais viagens ao ano, mais condições de desenvolver e crescendo financeiramente, isso não é vergonha. Isso é o quê? É você andar para frente, né? Quem fica só voltando para trás é o quê? É ignorante, não é verdade? O que dói mais, se frustrar ou ser mal interpretada? Eu falo que ser mal interpretada dói mais, porque quando você diz algo e a pessoa interpreta de outra forma, do que quando você se frustra. Porque quando você se frustra, faz parte, a frustração faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento pessoal. Eu esperava que fulano entendesse dessa forma, mas eu me frustrei porque fulano não entendeu o meu posicionamento. Agora, eu falo uma coisa e ela entende outra. Eu estou falando desse fator e ela entende outro. Aí eu acho que é a má interpretação é pior do que a própria frustração. Porque eu, às vezes a expectativa, né, no outro é grande. Porque você sempre, às vezes, espera muito, né, do ser humano. E o ser humano é falho. Então, se frustrar é melhor, é menos doloroso do que ser mal interpretada. E você? Você já se frustrou hoje? Ou você foi mal interpretada? Me conta aqui como que foi o seu dia de hoje, ou se você tem sido muito mal interpretada no seu trabalho, ou frustrada. O que é esse atalho?
Buscar a aprovação constante parece seguro, não parece? Mas é um atalho que te desconecta da sua essência, da sua verdade. Então, parar, achar que você receber aprovação constante não não é algo saudável, é algo que te desconecta de você mesma, te desconecta da sua verdade. O que esse atalho não é? Não é o quê? Prudência. Aprovação constante é prudência? Não. Porque ninguém gosta de você o tempo todo e das suas ideias o tempo todo. Não é educação, porque você não aprende. Então, se todo mundo está aprovando você, batendo palminha para você, você vai aprender algo com isso? Não. Você vai o quê? Se manter na mesmice, achar que está certo e pronto. E não quer o quê? Mudanças, transformações. Não gera. É autoabandono travestido de boas maneiras. Então, você se abandona e acha que tá tudo certo você ser uma pessoa excelente, com boas maneiras, né? Você é uma pessoa receptiva, conectada, aprovada pela maioria, porque é uma oportunidade. O medo de ser julgada mostra onde você ainda precisa se libertar. Encará-lo é o começo da sua autonomia emocional. Como assim? Porque nós temos medo de ser julgadas, com certeza. A maioria de nós sofre muito desse problema. Por quê? Porque a gente não aprendeu a receber críticas, né? O pai e a mãe sempre fica na defesa de que, nossa, fulano, você é lindo. Ai, você tá assim, você tá assado, você não. E aí você aprende que é bom receber elogios. E aí o julgamento, as pessoas julgando você, te frustra, te adoece. E aí o medo desse julgamento mostra onde você ainda precisa se libertar. Precisa se libertar de padrões de perfeccionismo. Precisa se libertar de receber aplausos o tempo todo. Precisa se libertar de que você é uma lâmpada que brilha. Então, em virtude desse brilho, pessoas vão te criticar. E a crítica, ela é o quê? Você pode, como que você tem que vivenciar, como que você pode vivenciar a crítica? A crítica é construtiva. A crítica é a minha verdade ou é a opinião do outro? Cabe a você se relacionar com a crítica de forma saudável, encará-la como algo que faz parte do seu crescimento e do seu desenvolvimento pessoal. A crítica, ela pode ser encarada como uma oportunidade de melhorar, porque às vezes você não tinha o quê? Tido aquele feeling de responder àquela situação daquela forma. E a pessoa, às vezes, com a opinião dela, né, o julgamento dela, te mostrou que é possível um caminhar diferente. Então ela te ensina. Encarar esse medo, encarar o medo de ser julgado é o começo da sua autonomia emocional. Então a gente não precisa ser perfeito, a gente pode aprender a todos os dias ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu não preciso ser perfeita para ser mãe. Não existe mãe perfeita. A mãe aprende todos os dias como lidar com a sua criança. Porque todos os dias é uma oportunidade para você o quê? Recomeçar e ver o que que você estava fazendo de errado e mudar. Então não adianta eu encarar com medo e ficar quieto. O medo, ele é para o quê? Para você agir e não para te paralisar. O medo é para ser enfrentado. Vai com medo mesmo. Não tem outro jeito. Vai com medo mesmo. Exemplos reais de mulheres que também apresentavam esse problema de medo
do julgamento. A Renata, 35 anos, ela deixou de fazer transição de carreira por medo da opinião da família. Ou seja, ela deixou de fazer, de vivenciar a sua verdade, de vivenciar o seu sonho. E aí hoje ela vive a sua missão. Hoje ela aprendeu que não precisa dessa opinião dos outros, né? Ela precisa de vivenciar a sua verdade. Ah, você vai fazer isso a vida inteira? Você tem certeza? Essa carreira não leva você a lugar nenhum, né? Então a gente tem muito essa questão de ficar se diminuindo e evitando de vivenciar o seu sonho em razão da opinião alheia. Opinião família, opinião. A família pesa muito, né? Mas hoje ela aprendeu que ela não precisa agradar a todos, ela tem que agradar a si mesma. Então hoje ela vive da sua missão. Hoje fez essa transição da carreira e ela está muito feliz no que ela se propôs a fazer. Por quê? É uma missão de vida, né? Quando você se propõe a fazer algo que deixa os seus olhos brilharem, é outro nível. Você entrega mais e você entrega com prazer tudo aquilo que você vai fazer. A Juliana, ela aprendeu. A Juliana tem 31 anos, ela escondia seus desejos, né, os seus por vergonha. Ela aprendeu a honrar a sua verdade com segurança emocional. Como que ela fez isso? Ela aprendeu a colocar no papel, né, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, todos os seus anseios, né? E trabalhar cada um desses anseios. Quando ela aprendeu que ela não precisava agradar a todos, mas sim agradar a si mesma, ela entendeu que é possível aprender a honrar seus sonhos, aprendeu a honrar a sua verdade, porque ela aprendeu a deixar o julgamento de lado e buscar segurança em si mesma, com autocuidado, com verdade, com vivência do seu próprio emocional, seu próprio cuidado. Aí a gente vai arrumar umas desculpinhas, né? Eu mostrei para vocês dois casos aqui de pessoas que conseguiram fazer isso. E a desculpa que mais eu ouço, né, no consultório. Mas e se falarem mal de mim? Deixem falar. Deixem as mariposas voarem, porque o seu brilho está o quê? Ofuscando a visão delas. Vão falar de qualquer jeito, vão falar bem ou mal de qualquer jeito de você. O importante é você se manter fiel à sua verdade. O importante é você se manter fiel ao que você deseja e ao que você precisa para manter-se fiel à sua essência. Um jeito errado, né, que a gente utiliza muito de fazer isso é agir sempre com base na expectativa do outro, na expectativa externa. Se diminuir para ser aceita. Ah, eu não dou conta, eu tenho que aprender ainda muito. Fulano é muito melhor, né? Olha para você ver, se diminui. Eu me posiciono agora. Então a gente aprende que se posicionar é o jeito certo. Se posicionar com firmeza, com respeito. Não preciso de humilhar ninguém, mas eu preciso que todos compreendam o meu posicionamento. Mesmo que às vezes eles não compreendam, mesmo que às vezes eles não entendam o meu posicionamento. Mas eu preciso deixar claro, eu preciso mostrar firmeza naquilo que eu me proponho de trabalho, na equipe, em qualquer local que eu estiver, eu tenho que demonstrar esse
essa firmeza, esse meu posicionamento. É possível? É possível. A gente aprende? A gente aprende. Um passo de cada vez. Um pequeno passo que hoje você pode começar. Hoje, faça algo pequeno que você costuma evitar por medo do que os outros vão pensar. Por exemplo, hoje você pode deixar de fazer. Se você gosta muito de, por exemplo, de leitura, e aí você gosta de ler, né? Aí você fica 30, 40 minutos lendo, e aí o que é que eu faço? Eu me proponho a fazer isso. Por quê? Tô um pouco me importando com o que os outros vão pensar, né? Tem gente que vive, nossa, mas você vive no telefone. Eu vivo no telefone fazendo o que eu gosto. Eu vivo no telefone e eu não vivo no telefone. Eu fico 30 minutos lendo um capítulo, ou dois, ou três. É assim. Seja sua maior aliada. Então, se você costuma ter medo do que os outros vão julgar, que os outros vão pensar, então faça isso hoje, tá? Se você tem muito tempo que você não faz algo por você, por medo de julgar, faça hoje. Lembre-se, a liberdade que você busca, ela não virá da aceitação dos outros. Ela começa quando você se escolhe, quando sua própria opinião pesa mais que o medo. No próximo episódio, vamos falar sobre o vício da comparação e como ele mina sua autoestima, sua vitalidade. Você não pode perder. O próximo programa tá imperdível. Grande abraço e até a próxima semana. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar conosco todas 2 vezes na semana, aprendendo um pouquinho mais sobre esse programa que traz uma realidade. Cuidado que transforma.